Vamos começar então a nossa quinta aula de educação financeira. Nessa quinta aula, nós vamos continuar abordando alguns conceitos básicos, tá? Conceitos que estão relacionados à área financeira. Tudo bem? Já na quarta aula, eu já tinha feito isso, né? Que está definindo alguns conceitos básicos para que todos falem a mesma linguagem, tá? Muitas vezes a pessoa não consegue entender alguma coisa porque ela não entende o significado daquela palavra, o que ela significa naquela área, porque muitas vezes uma mesma palavra ela pode ter diferentes significados quando a gente muda de área, né? O caso, por exemplo, de capital. Capital na geografia tem um significado, capital na área financeira tem outro, tudo bem? Então vamos continuar aqui. Vamos começar pelo primeiro conceito que eu vou abordar aqui agora, que é o conceito de emprestar. Então seria o quê? Emprestar ou empréstimo, tudo bem? A gente pode dizer que o que seria emprestar, né? Seria pôr à disposição, né? Pôr à disposição, ceder temporariamente, ceder temporariamente, ceder temporariamente um bem, um objeto, um aparelho, tá? Por disposição, ceder temporariamente um bem, um objeto, um aparelho. No nosso caso aqui, seria ceder, seria, seria ceder dinheiro, seria ceder dinheiro por um determinado período de tempo. Tudo bem? Então, quando a gente fala em empréstimo, emprestar, na verdade, é muito diferente de você dar. Então, por exemplo, quando você está emprestando, você espera que aquela pessoa te devolva aquilo que você está emprestando. Você não está dando, certo? Por exemplo, se você tem, vamos imaginar, você tem um alicate e o seu vizinho pede emprestado, então você espera que o seu vizinho te devolva o alicate depois de usá-lo, ou depois de um certo tempo. Que é diferente de você dar o alicate. Se o seu vizinho vem e pede o alicate e você fala, vou te dar o alicate, significa que você está se desfazendo daquele objeto, daquele bem. Então você não pretende mais recuperar ele de volta. Quando você empresta algo, ou você faz um empréstimo, você espera recuperar aquilo de volta. Quando a gente fala na área financeira que eu estou emprestando dinheiro, estou emprestando um certo capital, aquela pessoa que está fazendo isso, ela está cedendo para outra aquele capital durante um certo tempo. Mas ela espera receber aquele dinheiro. Dinheiro e capital eu vou tratar como sinônimos, tá? Então aquela pessoa ela espera receber aquilo de volta depois de um certo tempo. Então sempre que você empresta, você tem que levar em conta o quê? Esse empréstimo é por quanto tempo? Existe empréstimo por tempo indefinido? Nós podemos até a pessoa simplesmente ela pode ir renovando o empréstimo, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa ela precisa, vamos imaginar de um certo equipamento e ela pede emprestado aquele equipamento.
Aí ela combina que ela vai ficar com aquele equipamento durante um mês, por exemplo. Mas durante esse tempo ela não conseguiu comprar aquele equipamento, então ela pode pedir a renovação do empréstimo, ou seja, ela pode pedir para ficar mais tempo com aquilo, tá? Em relação a dinheiro, você pode fazer um empréstimo, vamos imaginar que alguém pede R$ 500 emprestado para pagar daqui a 2 meses. O que pode acontecer é que depois de 2 meses ela pode renovar o empréstimo. Ou seja, ela pode pedir mais 2 meses ou mais um mês para pagar aquele empréstimo, tá? Só que aí nós vamos ver que toda vez que você fala em empréstimo na área financeira, envolve o conceito de juro, tá? Ou seja, quase sempre aquela pessoa que está emprestando, como recompensa por estar emprestando aquilo, ela pede uma certa parte daquele valor como uma recompensa por ela ter emprestado, por ela ter adiantado aquele dinheiro. Então, essa recompensa que ela recebe por ter cedido o dinheiro dela, o capital, a gente vai chamar isso de juros, tudo bem? Tá? Então, por exemplo, quando você quer comprar uma máquina de lavar roupa e você não tem o dinheiro no momento, você pode recorrer a uma financeira que vai ceder o dinheiro para você para poder comprar aquela máquina. No entanto, aquela financeira, ela espera receber aquele dinheiro de volta, só que aquele dinheiro, ela ainda quer uma recompensa por ter te adiantado o dinheiro para que você efetuasse aquela compra. Então, essa recompensa nós vamos ver que se chama juros. Tudo bem? Tá? E aí, o que acaba acontecendo? Vamos ver o próximo conceito que nós vamos abordar aqui agora. Nós vamos falar um conceito bastante interessante, que é o conceito de dívida. Tá? O que seria uma dívida? Tá? Então, nós vimos que a pessoa, ela tem sempre uma receita e uma despesa. Quando a receita dela é inferior às despesas, ela pode recorrer à poupança para cobrir as despesas, ela pode recorrer a uma reserva financeira, tá? Mas o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa não tem nenhuma reserva financeira, a pessoa não tem nenhuma poupança. Então ela acaba emprestando dinheiro. E muitas vezes, como eu disse, a pessoa que emprestou, ela espera receber esse dinheiro de volta, tá? Então o que nós vamos ter? Sempre nós vamos ter a seguinte relação. Então vamos analisar o conceito de dívida agora, tá? Vamos analisar o conceito de dívida. Vamos colocar aqui. É um capital. O que é dívida? É um capital, tá? Dívida do ponto de vista financeiro. É um capital. É um capital disponibilizado. Disponibilizado. Tudo bem? O que é disponibilizar? É colocar o usufruto dele, tá? Sobre a forma. Sobre a forma. Peraí. Só um instante. Então, o que seria dívida? É uma quantia. É uma quantia que se tem que pagar para alguém. Ou para uma instituição. Então vamos imaginar a seguinte situação aqui. Eu tenho um cidadão
Esse cidadão, ele vai numa loja e ele quer comprar, por exemplo, uma televisão, tá? Uma TV, certo? Aí o que acaba acontecendo? Ele não tem no momento o dinheiro para comprar essa televisão. Então o que ele faz? Ele foi na loja e ele quer comprar uma televisão. Só que ele não tem o dinheiro ainda para comprar essa televisão. Então o que ele faz? Ele vai até um banco, onde ele faz um empréstimo para poder comprar a televisão. Aí ele volta na loja e compra a televisão que ele queria. Só que ao fazer isso, ele fez o quê? Ele pegou dinheiro emprestado, né? Ele pegou dinheiro emprestado para poder fazer o quê? A compra. Só que ao fazer isso, ele acabou tendo uma dívida com o banco. Ele começou adquirindo, para que isso acontecesse, ele acabou criando uma dívida com o banco e o banco, ele espera que essa dívida seja quitada, essa dívida seja paga. Tudo bem? Então, ao emprestar dinheiro de alguém ou de uma instituição, você está adquirindo uma dívida com essa instituição, você está adquirindo uma dívida com essa pessoa, tá? Então, essa é a ideia de dívida. Ou, o que acontece? Você simplesmente pode acontecer também, por exemplo, uma outra pessoa, ela tem conta de luz para pagar, ela tem conta de água para pagar e tem conta do telefone para pagar. E essas contas, elas são contas mensais. Todo mês, vem a conta de luz, vem a conta de água e vem a conta do telefone. Então, ou seja, por quê? Porque você está consumindo, né? Você está consumindo a luz, a água e o telefone, e por fazer uso desse serviço, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo que pagar por ele. Ou seja, você acaba tendo uma dívida com esses fornecedores. Tá? Ou seja, por fazer uso de luz, água e telefone, você tem uma dívida mensal, você passa a ter uma dívida mensal com os fornecedores desses produtos, desses serviços. Tudo bem? Então tá lá. Beleza. Vamos continuar. Depois do conceito de empresário e de dívida, uma coisa que a gente, às vezes o pessoal confunde, é o conceito de dinheiro. Então, o dinheiro é uma invenção, tá? E o dinheiro, ele é, na verdade, um bem que você possui, tá? Que ele é um bem, na verdade, é um bem de troca. Tudo bem? Quando a gente for estudar a história do dinheiro, nós vamos ver, por exemplo, que antes da invenção do dinheiro, existia um negócio chamado escambo, onde, por exemplo, o cara, ele era um caçador, então ele caçava, por exemplo, ursos, e o outro pescava, e tinha um outro que criava ovelhas, e o outro fazia flecha, e o outro, por exemplo, fazia cerâmica. Então, cada uma dessas pessoas eles faziam uma troca de bens, tá? Só que imagina, por exemplo, o pescador. O cara, ele pescava, então assim que ele terminava de pescar, ele obrigatoriamente tinha que trocar aquilo por outros produtos, porque um pescador não vive só de peixe, né? E de repente ele quer um tecido para fazer uma roupa, ele precisa de uma lança, ele precisava, por exemplo, ele queria comer, por exemplo, ele queria leite. Então o que acaba acontecendo?
o fato de você ter que ficar transportando os produtos que você tem para trocar e também o fato de muitos produtos serem perecíveis e alguns até mesmo não tem como você transportar, fez com que se inventasse a ideia de dinheiro, tudo bem? Mas a gente vai ver isso em detalhes. E o que acaba acontecendo? O dinheiro o que seria? O dinheiro representa o capital que a pessoa possui, tá? Então é um capital, né? Na verdade, é uma forma de se você transformar o capital, que é um conceito abstrato, numa coisa física que as pessoas podem pegar, tudo bem? Então é um capital, tá? Disponibilizado. É um capital disponibilizado sobre a forma de moedas ou cédulas, tá? Emitidas, emitidas emitidas ou emitidas e controladas pelo governo. No caso, pode ser o governo de qualquer país, tudo bem? Então, quando a gente fala em capital, o capital geralmente ele é um conceito mais abstrato. O dinheiro é a concretização do capital, ou seja, é o capital do ponto de vista concreto, ou seja, eu tenho, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem uma certa quantidade de notas de R$ 100. Então ela tem o que? Ela tem o dinheiro sob a forma de cédulas, que a gente chama de papel moeda. Então, tendo esse bem em sua mão, ou seja, tendo uma certa quantidade de moedas ou de cédulas, ela pode ir em qualquer lugar e trocar aquilo por produtos, tudo bem? Então, por exemplo, um prestador de serviços, um barbeiro, por exemplo, ele troca o serviço dele por esse tipo de papel, por moedas. E aí, com esse papel, ele consegue comprar, por exemplo, comida para casa dele, consegue pagar o transporte que ele utiliza, tudo bem? Que nem eu sou um prestador de serviço, eu sou um professor. Então, através das aulas que eu dou, eu acabo recebendo uma certa quantidade de capital sob a forma de dinheiro, e aí, com esse dinheiro, eu consigo adquirir os bens que eu necessito. Uma coisa que vai acontecer, e já está acontecendo, é a ideia do dinheiro virtual, tá? O dinheiro virtual, você, muito provavelmente, daqui uns anos, nós não vamos ter mais papel moeda, muito menos a moeda. Você vai ter um cartão, vai ter um número que vai representar a quantidade de capital que você tem. E aí todas as transações envolvendo compra e venda, prestação de serviço, vão ser todas virtuais, vão ser todas pela internet. Tudo bem? Bom, mas isso a gente vai discutir numa outra ocasião, tá bom? Aí nós vamos falar de um conceito bastante interessante agora. Nós vamos falar sobre um conceito bastante interessante, que é o conceito de compra, venda e lucro. Tudo bem? Então vamos começar com o conceito de compra, tá bom? Então vamos lá. Espera aí que a minha caneta aqui travou. Opa. Então nós vamos começar com o conceito de compra, tá? Então o que seria a compra? É o ato pelo qual, tá? Uma pessoa adquire
adquire de outra um bem, uma propriedade, tá? A pessoa adquire um bem, uma propriedade, um objeto, tá? E mediante o quê? Um certo pagamento que pode ser sobre a forma, né? Pode ser sobre a forma de dinheiro. Que pode ser sobre a forma de dinheiro. Bom, hoje em dia, quase toda compra ela é feita sob a forma de dinheiro. Dificilmente você vai ter hoje, ainda acontece das pessoas trocarem as coisas, né? Ainda, por exemplo, o fulano, por exemplo, o fulano ele faz um determinado serviço, o outro faz um outro tipo de serviço, e aí eles fazem uma troca desses serviços, tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Nós vamos ter essa ideia de troca, mas aí não envolveria dinheiro. Mas hoje, em 99% de todas as transações que envolvem a compra de alguma coisa, geralmente ela é feita através de dinheiro, tá bom? Então vamos continuar. Então vamos continuar explicando a ideia de compra, tá? Peraí, só um segundinho. Peraí. Pá. Então, o que nós vamos... Oi. Então, né? Como eu ia dizendo, a gente tem o quê? Nós vamos ter uma ideia de compra, tudo bem? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma loja, tá? Aqui você tem uma loja. E toda vez que você vai até essa loja, vamos imaginar que você compra aqui, por exemplo, sapatos. Ao fazer, o que você vai obter? Você vai fornecer uma certa quantidade de dinheiro, tá? Em troca, por exemplo, eles vão te dar sapatos. Sapatos. Tudo bem? Já numa outra loja, eles vendem, por exemplo, camisas. A mesma coisa vai acontecer. Você vai fazer um gasto, né? Você vai ter que deixar um dinheirinho ali. E em troca, eles vão te dar camisas. Tudo bem? Então, a compra, aí nós vamos ver que a compra, quando você faz uma compra, essa compra ela pode ser feita à vista, ou seja, você vai pagar tudo em dinheiro, ou seja, a pessoa vai receber aquele capital imediatamente. Quando a gente fala que a pessoa ela está vendendo alguma coisa, ou seja, você comprou à vista, significa que ela vai receber de forma imediata aquele dinheiro. Uma outra opção que existe é a pessoa ela dá uma entrada e o resto ela vai pagar em prestações, tá bom? Ela vai pagar o restante em prestações. Então, por exemplo, vamos imaginar algo que custa R$300, ela vai dar 100 de entrada e o restante, que é 200, ela vai pagar em 4 vezes de R$50. Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, por exemplo, nós temos um bem que custa R$300, ela deu uma entrada de R$100, ficou faltando R$200, só que esses R$200 ela vai pagar em 4 parcelas de R$50. Então, enquanto que na compra à vista, o dono da loja, ele recebe
o dinheiro de uma vez só, ou seja, se o produto custa R$ 300, ele já recebe aquele capital imediatamente. Quando você faz uma compra que tem entrada mais prestações, você vai dar um valor, uma parte logo, no ato da compra, e o restante você vai pagar em prestações. E você também pode fazer o quê? Você também pode fazer somente no parcelado, somente em prestações. Ou seja, você não vai fornecer nada, você não vai fornecer nenhuma entrada. Por exemplo, eu posso pegar um bem de R$ 300 e eu vou pagar esse bem em 6 parcelas de R$ 50 e não vou dar nenhuma entrada. Então você tem à vista, entrada mais prestações ou em prestação. Tudo bem? Então basicamente você pode estar fazendo uma compra dessa forma, tá? E o que seria no caso? O que seria no caso? O que seria no caso uma venda, tá? O que seria no caso uma venda? Vamos colocar aqui, venda, tá? O que seria no caso uma venda? Vamos imaginar a seguinte situação. Seria uma transferência. Então, quando você está fazendo uma venda, você está fazendo uma transferência de posse. Então, você tem um bem, você tem alguma coisa, e você está transferindo a posse desse bem de você para o outro. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta. Essa bicicleta é minha. Aí, de repente, eu quero vender essa bicicleta. O que significa o ato de vender? Eu estou passando a posse, tá? Dessa bicicleta. Eu deixo de ser o dono dela. Então, é uma transferência de posse. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó. Seria uma transferência. Seria a transferência da posse ou do direito, tudo bem? Sobre, tá? Alguma coisa. Sobre alguma coisa mediante um certo pagamento. Tudo bem? Agora, muitas vezes a gente não vende apenas produtos. Você não vende apenas bens, produtos. Você também pode vender o quê? Você pode vender um serviço. Por exemplo, quando você vai no médico, o médico ele está vendendo um serviço para você, tá? Sendo que, por exemplo, você está com uma determinada dor de estômago, por exemplo, você vai no médico, porque você espera que o médico, através de uma consulta, da análise do que você tem, ele te dê um remédio que pare com aquela dor de estômago. Mas o médico, na verdade, ele não está te vendendo nenhum bem, nenhum produto. Ele está vendendo um serviço para você, ou seja, ele, através de todo o conhecimento que ele tem, de tudo que ele estudou, ele vai analisar os sintomas e vai te dar como que chama? Uma receita, ou vai pedir um exame, ou de repente ele vai te dar um conselho, coisas desse tipo, e ele vai receber por isso. Então, um médico ele vende serviço. É o mesmo caso, por exemplo, de um barbeiro. O barbeiro, ou um cabeleireiro, ou cabeleireira, ele vende um serviço. Ele não vende um produto. Ele vende um serviço. Ou seja, ele vende o corte do cabelo. Em muitas situações, a pessoa está vendendo ao mesmo tempo um serviço mais um produto. Tudo bem? Por exemplo, você leva um carro no mecânico para arrumar. As peças que ele trocou, então você está adquirindo um produto, que são as peças que ele trocou, mas também envolve também o pagamento do serviço que ele prestou, tá? Tudo bem? Então, quase sempre numa venda, você está fazendo a venda, seja de um bem,
seja a venda de um bem, né, de um produto ou de um serviço. Tá certo? Tudo bem? Então vamos continuar. Vamos lá. Agora nós vamos analisar o conceito de lucro. O que seria lucro? Tá? O lucro, ele é muito importante no sistema econômico em que nós vivemos. Nós vivemos num sistema capitalista, tá? Aonde no capitalismo existe o capitalista e o objetivo de todo capitalista é obter lucro, tá? Qualquer pessoa, o dono da padaria, o dono do supermercado, o cara do posto de gasolina, o dono da fábrica, a pessoa que faz bolo, o cara que vende gás, a escola, todas as instituições que existem, elas visam lucro, tá? Ou seja, elas visam obter o quê? Uma parte de capital, se apropriar de uma parte do capital. Como? Ou seja, o lucro, nós podemos dizer que o lucro, ele é o resultado da venda menos a compra. Tudo bem? Nós podemos dizer que o lucro, a gente pode representar o lucro por uma fórmula. Ou seja, para produzir um bem ou prestar um serviço, tá? A pessoa ou empresa, ela tem como objetivo ter lucro. E o que seria o lucro? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar, por exemplo, uma loja de sapatos. Vamos imaginar, por exemplo, uma loja de sapatos, tá? E o que acaba acontecendo? Nessa nossa loja de sapatos, o dono da loja não foi ele que fabricou o sapato. Ele comprou esse sapato de uma fábrica, tá? Então, o dono da loja, ele pagou um preço de compra. Então, existe um preço de compra. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Ele pretende vender esse sapato por um outro valor, que a gente vai chamar de preço de venda. E aí, nós vamos ter o lucro. Vamos imaginar que o dono da loja, ele comprou, por exemplo, 100 pares de sapatos. Ele comprou um par de sapato, ele comprou um par de sapato por R$60. E ele está vendendo esse par de sapato por R$100. Ora, ele vai ter um lucro, onde o lucro é o preço de venda menos o preço de compra. Então, nesse caso, ele vai ter um lucro de R$40, tudo bem? Vamos imaginar uma outra situação, onde ele comprou um outro par de sapato por R$75 e ele está vendendo por R$150, tá? Então, a gente vai fazer a diferença, 150 menos 75, ele vai ter um lucro de R$75. Então, a gente pode, uma das formas de você calcular o lucro, e essa é uma forma bem simples, a gente pode dizer que o lucro é igual ao preço de venda menos o preço de compra. Tudo bem? Então, a gente pode dizer que o lucro é o preço de venda menos preço de compra.
No caso, por exemplo, de um barbeiro, por exemplo, o que, que seria... Ele tem um custo para ele trabalhar. Ele aluga um salão, ele paga energia elétrica, ele paga água, ele tem, por exemplo, um telefone, ele tem os gastos que ele tem, por exemplo, com limpeza, com higiene do salão, os produtos que ele utiliza para fazer o corte de cabelo, as ferramentas que ele faz uso. Então, tudo isso daí representa o custo dele, tá? O custo para ele estar fornecendo aquele serviço. Então, o lucro vai ser a diferença de tudo que ele arrecada, de toda a receita dele, menos esse custo que ele tem para ele estar trabalhando. Tudo bem? Então, vamos continuar. E aí, né? Eu vou parar essa aula por aqui e a gente vai continuar numa próxima aula. Tá bom?